deputado Nicolas Ferreira usou o Dia das Mulheres para fazer uma fala escancaradamente transfóbica na Câmara de Deputados. Mas nesse ano temos duas deputadas trans na Câmara, as primeiras que conseguiram chegar lá. Como que elas reagiram a isso? Bom, como que as duas deputadas trans, que estou me referindo aqui a Duda Salabert e Erika Hilton, eleitas por Minas Gerais e São Paulo, respectivamente, como que elas reagiram a isso? No momento, elas não reagiram porque o Nicolas fez um discurso em um momento que nenhuma das duas estava lá. O fato de que ele esperou um momento que nenhuma das duas estavam lá já diz um pouco sobre a situação, né? Mas ambas deram várias entrevistas depois e eu quero mostrar alguns trechinhos aqui de duas dessas entrevistas. Primeiro vamos ver a Erika Hilton na CBN. Hilton, muito obrigado pela sua gentileza em estar conosco. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço de poder falar sobre esse episódio lamentável, para não dizer criminoso. E que medidas se pretende adotar a partir do que se ouviu na tribuna? Bom, nós não pretendemos, nós já saímos correndo diante do horror que foi aquilo, entramos com uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal e também já com um pedido de cassação no Supremo Tribunal Federal e também no Conselho de Ética da Câmara, assinado por outros partidos que não só o PSOL, como por exemplo o PDT e o PSB, até o presente momento que eu tinha informação. Talvez nós já tivéssemos, agora nesse momento nós já tenhamos conseguido assinaturas de outros partidos como o PT e aliados dessa causa, né? Tá, aí vocês viram que ela falou sobre notícia crime no STF, né? Eu fui favoritar aqui um comentário, acabei soltando ele antes da hora, é esse comentário aqui. Hoje a gente já tem a notícia de que a pessoa que foi sorteada para julgar o caso do Nicolas foi o André Mendonça, que é um ministro do STF que foi apontado pelo Bolsonaro. Então, puta que pariu. Enfim. Mas, enfim, tem mais coisa além da notícia crime no STF que eu queria destacar na entrevista da Erika Hilton, que eu vou mostrar aqui para vocês. Que você captou muito bem. Ela está se referindo que quando o Nicolas ele bota a peruca, você consegue ouvir no fundo algumas risadas, algumas palmas. É isso que ela está se referindo. Elas demonstram exatamente como um comportamento de um parlamentar fazer aquela cena ridícula, lamentável, porque eu acho que esta é a palavra, lamentável, além de criminoso, deveria automaticamente ser reprimido por todo o conjunto do parlamento, né? Os parlamentos entenderem que aquele é um espaço sério e que aquele dia era um dia que demarcava a enaltação feminina, né? As sessões foram conduzidas por mulheres, as mulheres usaram o microfone para falar sobre a luta das mulheres. Nós temos tantos desafios a serem enfrentados no que diz respeito à violência praticada contra as mulheres, as maternidades solas, enfim, o debate sobre mulheridade é um debate tão amplo e era isso que deveria ter ficado marcado e cravado no parlamento. E é triste que nós tenhamos perdido o foco de toda a discussão sobre a proteção da vida das mulheres, sobre a dignidade das mulheres na sociedade, sobre a participação das mulheres na política, para mais uma vez mirarmos o holofote para este triste episódio e mais uma vez um homem, né, completamente descompromissado, completamente desalinhado à agenda do debate feminino, e aqui não estou nem falando de feminismo, estou falando mesmo dos desafios das mulheres, independente de qual corrente ideológica essas mulheres estejam inseridas, e ganhem os holofotes. Aqui ela comentando algo parecido com o que eu comentei no outro corte que a gente está falando do Nicolas, né, Álvaro, que é um homem que conseguiu chamar toda a atenção, todos os holofotes para ele em um momento que a gente deveria estar falando sobre os desafios enfrentados pelas mulheres, né? Mas, falando da questão prática, né, a Erika, ela falou ali sobre essa questão do STF, né, do Notícia Crime, e a Erika, ela também criou uma plataforma coletando assinaturas sobre
pedindo a cassação do Nicolas, né? Que é um abaixo-assinado, né? Cassação do Nicolas Ferreira. Ela colocou isso no ar ontem, dia 9 de março, e hoje, quando eu olhei depois do almoço, já estava com 150 mil assinaturas. Então, pedindo aí pela cassação do Nicolas. A outra pessoa que eu queria trazer aqui, a outra entrevista, foi uma entrevista com a Duda Salabert, que ela deu ao Metrópolis. Vamos ver. Quanto a Tabata Amaral falaram ontem que vão representar contra ele no Conselho de Ética. O que eu quero saber é se isso já foi levado ao presidente da casa, porque ele também se manifestou. Se eu não me engano, foi a primeira vez que ele se manifestou publicamente contra algum parlamentar. Ele repudiou essa atitude dele e se solidarizou tanto com a senhora quanto com todo mundo que se sentiu ofendido. Eu quero saber se isso já tem uma articulação, já tem uma conversa com ele, para que isso seja, de fato, tenha progressão dentro do Conselho. Tá, vamos lá. Então a gente viu aí, tá falando aí que a Duda, a Tabata e houve a participação de outros, denunciaram ele ao Comitê de Ética. Então aí seria já pensando aí numa cassação. Muito importante essa pergunta, porque, primeiro, o parlamento repudiou, de modo geral, o que aconteceu. Isso é verdade, teve muita gente que falou sobre isso. Teve, além do Arthur Lira, que já foi citado aí, a gente teve a Tabata Amaral, a gente teve o Guilherme Boulos, muita gente se pronunciou sobre esse episódio. E a gente viu nas falas que se iniciaram após o discurso de ódio, a Tabata Amaral foi a primeira parlamentar a subir no palanque para repudiar o que ali aconteceu, e outras vieram a reboque fortalecer essa luta em defesa de um ambiente saudável para a construção de política pública e de combate à violência política. E logo em seguida o presidente da casa, Arthur Lira, se manifesta através das suas redes sociais, repudiando aquela fala, citando o nome do deputado Nicolas, né, coisa que até onde eu sei o Arthur Lira nunca tinha feito, como você disse. Eu também não tenho memória. E, além disso, prestando solidariedade a nós que fomos agredidas por aquilo. Então, foi uma posição firme, importante. E agora nós vamos conversar com o governo federal, porque eu entendo que o governo federal também tem que se posicionar. Porque o debate aqui extrapola, transborda o que é o Nicolas Ferreira, porque ele é pequeno. Então, vê aí que está querendo chamar o governo federal aí, né, no caso o executivo, para a briga também. Agora, mais para frente aí, eles vão falar sobre qual que é a viabilidade realmente dessa cassação sair. Conversaram com ele diretamente sobre o caso? Ele, no caso, dele, o Arthur algum Lira. tipo de compromisso sobre o que vai ser feito ou sinalização sobre o que vai ser feito? Porque, basicamente, processo no Conselho de Ética depende muito de vontade política para andar. A gente sabe disso, né? Bom, fato. Primeiro, eu passei pelo Congresso hoje, a narrativa que circula é de que pelo menos um terço do parlamento defende a cassação do deputado Nicolas. E para realizá-la precisaria de 2/3, né? Mas logo após o Arthur Lira se posicionar, eu mandei uma mensagem para ele parabenizando pela postura firme, que é uma postura que vai exemplificar o discurso de posse do Lira, que foi um discurso firme contra a polarização odiosa que é no Brasil e contra a violência política. Então, esse gesto do Lira sinaliza que o parlamento brasileiro vai seguir os anseios populares. Aí, o que se segue nessa entrevista aí é basicamente a Duda fazendo algo que eu admito que eu não serviria para fazer, que ela vai lá e fala não, porque mesmo os liberais, mesmo os conservadores não apoiam o discurso de ódio. Ela tenta formar aí uma frente ampla contra o Nicolas Ferreira, mostrando que ela tem um traquejo político que eu definitivamente não teria. Mas que eu acho muito interessante que quando a gente fala aí de frente ampla, tem que ter um limite da frente ampla. A Duda, ela deixa isso bem claro quando ela fala, ok, estamos dispostos a conversar com os liberais, com os conservadores, mas não com os fascistas e com os nazistas. E daí ela manda uma mensagem para o Nicolas, mostrando que realmente ela desenhou bem a linha de onde é que acaba a frente amplíssima. No palanque para agredir o Nicolas. E ele é um covarde. O Nicolas é um covarde. Covarde porque fez aquele discurso quando ele não estava.
Ele não tem coragem de fazer aquele discurso na minha frente. Eu desafio o deputado Nicolas Ferreira a fazer esse discurso quando eu estiver lá. Nunca fez, faz pelas costas, é um covarde. Aí eu gostei de ver. Aí eu gostei de ver. Álvaro, você tá mutado. Não, só percebo a legitimidade da raiva na fala dela e a da Erika Hilton, que você colocou agora, também ela vai subindo o tom, assim, né? Eu acho que tem uma tentativa, sabe, de segurar para explicar o problema e tal, mas não adianta, né, cara? Realmente, sim, é uma raiva que ressoa, assim, eu consigo compreender. Sim, com certeza. E é isso, daí agora a gente tem que acompanhar o que vai acontecer aí no Comitê de Éticas. A gente viu ali falando de tem 1/3 já, precisa de 2/3, e o que vai acontecer no STF, que a gente já viu que caiu na mão do André Mendonça. Cenas dos próximos capítulos, eu espero que ele realmente pague porque ele fez, aí eu estou saindo do factual, entrando na opinião, porque não é aceitável, simplesmente não é aceitável um parlamentar fazer isso, não é aceitável isso em situação alguma, quem dirá um parlamentar fazer isso na tribuna ainda no Dia das Mulheres. Mas a informação que você trouxe, infelizmente, não é muito animadora. Não, nenhuma das duas. Via justiça, ele vai ficar na mão de um juiz bolsonarista, é isso? Sim, e no parlamento você tem 2/3 que estão dizendo assim, não, foda-se isso aí, vamos tocar a vida. É essa história, não é não? Precisa do dobro. Tem 1/3 favorável, precisa 2/3. Então precisa que o dobro de parlamentares do que hoje está favorável à cassação esteja junto. Então, desculpa perguntar assim. Pessimismo. Sim, o teu pessimismo ele tá baseado nos fatos, realmente. Assim, realmente não é um cenário muito animador. Me dá um desgosto dizer isso, mas não é um cenário muito animador. Desculpa perguntar assim, mas eu acho importante que você se manifeste. A gente já falou sobre isso em outra ocasião, daí a Sofia se afirmou aqui como mulher trans, não é todo mundo que sabe disso, que acompanha o canal, que sabe disso, que sabe da vida da Sofia, então tô me permitindo colocar de novo para perguntar. Como mulher trans, como é que você quer que a Erika Hilton e que a Duda se comportem daqui para frente com esse caso, já que a perspectiva não é animadora? O que você gostaria que elas fizessem? E esses discursos te satisfazem? Eu acho que é importante você colocar. Pode se permitir. Olha, eu acho que assim, o discurso, eu vejo assim as duas com um perfil muito diferente, sabe, Álvaro? A Erika, ela tem um discurso muito mais forte e muito mais próximo do que eu faria, sabe, de maneira geral. Eu acho que o meu discurso ficaria muito mais próximo do da Erika. E enquanto a Duda, eu vejo até pela... E é coerente com a posição política dela em outros assuntos, ela já tem um discurso, assim, tipo, meio que tentar abraçar todo mundo, mas bem mais pragmático, porque ela tá vendo, ok, eu preciso de 2/3 da Câmara comigo se eu quiser derrubar essa criatura aí. Se eu ficar só com o pessoal da esquerda, só com o pessoal progressista, eu não vou conseguir isso. Então, é um discurso bem mais pragmático e que talvez tenha mais resultados dentro das instituições de maneira imediata, enquanto eu vejo que o discurso da Erika é um discurso que apela mais para as bases sociais do que para as instituições. Mas acho que as duas coisas são necessárias, não? Sim, sim. Então, nesse sentido, apesar de que, como eu disse, o meu perfil seria mais um perfil de Erika do que de Duda, eu acho bom que nós tenhamos elas duas lá e cada uma trabalhando numa frente. A gente precisa de uma movimentação social, que é o que a Erika está tentando buscar, e a gente precisa de uma movimentação dentro do parlamento, que é o que a Duda está buscando conseguir. Se elas vão ter sucesso, eu não sei, mas eu realmente espero que elas consigam, porque no que dependesse de mim, o Nicolas saia de lá preso. Eu acho que a cassação ainda é pouco. O que ele fez é transfobia. É transfobia escancarada. E transfobia é crime. Então, nesse lado, eu jogo o antipunitivismo pela janela e digo que esse cara deveria ter saído de lá preso. Cadê Alguém estava perguntando onde está o link para
votar, né? Boa. Para votar, para escrever, para assinar o abaixo-assinado. No corte, a Sofia vai deixar para a gente, por gentileza, Pode colocar, tá, Sofia? Porque eu acho que a gente não precisa ter. Não precisa se refrear nesses momentos, assim, né? Quem disser, vocês estão militando, tá certo, e tudo bem, tá? Eu, na minha modesta opinião, acho que não assinar esse abaixo-assinado pega até mal. A partir do momento que você sabe que um abaixo-assinado com essa causa existe, não custa nada ir lá e colocar a porra do nome, pega mal, entendeu? Sei lá, vai que no futuro alguém olha para aquilo ali, eu tenho que assinar, aliás. Ih, rapaz, não achei o nome do Álvaro aqui, onde é que ele tava nesse dia? Ih, tá maluco, rapaz? Eu acho que é bom você assinar, hein? Pensa aí na tua biografia. E, né, dito isso, eu vou dizer assim que a ferramenta do abaixo-assinado não me parece a mais efetiva, mas tem que fazer, né? Realmente, assim, não... Desculpa, Sofia, não me anima o desfecho possível da história, sabe? Pelo histórico do parlamento, né, de um lado, pelo histórico do STF do outro, né? Sim, não, eu concordo com você, não acho que seja... Mas alguma coisa tem que ser feita, Álvaro. Eu acho que não Desculpa dá dizer pra... assim, não quero ninguém acomodado, não. Vai pra cima, isso aí. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.